Um jogador que me decepcionou mais uma vez foi o Benjamin Roleiser. Esse é o e aí cara. eu dou ponto para você. E você me perguntou, antes de começar o programa, se eu lembrei de você no caso do Brazão. Eu discordo, o Brazão não falhou. Mas eu lembrei de você durante a partida, quando eu vi o Roleiser segurar a corrida, quando eu vi o Roleiser colocar a mão na cintura nos contra-ataques do Santos, quando ele deixou todo mundo louco, inclusive o Vojvoda no banco desesperado. Claramente, o Santos jogou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos. E aí eu te pergunto, até quando vale a pena bancar o Roleiser no time titular? É por conta do banco do Santos, que não tem jogadores com características de um meia de qualidade que possa substituir o Roleiser? O que justifica a manutenção do Roleiser entre os titulares, Adilson? Para mim, a única coisa que pode justificar é essa insistência do Roleiser, que eu tenho dito aqui desde quando começou. O senhor tem falado mesmo. Eu tenho falado muito. E o senhor defende uma tese que é muito importante que o senhor repita. Que, pelo que o senhor tem de informação, o Roleiser tem um problema no joelho. Crônico no joelho. Crônico no e isso joelho. limita o Roleiser fisicamente. Fisicamente, é isso. Ele tem uma situação crônica no joelho, que ele passou por isso quando estava na Argentina, né? O próprio o Bigodinho aqui foi atrás da informação. Quando eu comentei sobre isso, o Bigodinho foi pesquisar, chegou a ficar 300 dias afastado, ou seja, quase um ano parado por conta disso. Aqui no Santos não é novidade, quem acompanha os canais que cobrem o Santos Futebol Clube, ele muitas vezes é poupado do treino de campo para poder fazer um trabalho de recuperação ali no seu joelho e aí ele não rende, ele morre completamente no segundo tempo. Quando o Santos precisa de uma intensidade, ele não corresponde. Agora, respondendo a tua pergunta, por que ainda assim o Vojvoda insiste? Talvez aí seja por conta do investimento altíssimo, né? O Santos investiu muito alto, aliás, a maior contratação da história do Santos Futebol Clube, o Benjamin Roleiser, e aí você queimar, né, esse ativo do Santos, porque o Santos contratou, ele não está por empréstimo, ele é jogador do Santos Futebol Clube, e aí você queimar esse jogador, sacar esse jogador, então pode ser um problema. Agora, para mim, ele não tem condições de ser titular. Talvez colocar o Zé Rafael fazendo o papel de meia. Fazendo o papel de meia. Você sacaria o Roleiser já para o jogo de sábado contra o Fortaleza? Já sacaria. O Santos está jogando com a menos. Não está né? jogando nada, não tá tem. Jogando você absolutamente nada. A gente tem falado aqui da postura, você mesmo disse, você acabou de dizer, você estava lá, presente, em loco, narrando pelo Varanda, dizendo, olha, se o Santos tivesse essa atitude, né, contra o Vitória, o resultado poderia ser outro. E eu abri aqui a minha fala falando exatamente disso. Nós temos cobrado do Santos postura. O Santos precisa entender que cada jogo é uma final, que cada jogo é uma decisão, que cada jogo ele tem que entregar muito mais do que ele tem feito. O Santos precisa entender que ele não é um time, né, com qualidade a ponto de decidir a partida a hora que ele quiser. Não, o Santos não tem. O Santos não pode se dar esse capricho, ele não tem jogadores para decidir a hora que ele entender. Não, o Santos tem que entrar todos os jogos com essa postura, com essa pegada, entendendo que se ele não der 200%, né, vai ficar muito difícil. E o Roleiser não tem condições. Concordo contigo e destaco o jogo que o Santos fez. Acho que o Santos fez uma grande partida contra o Botafogo, teve falhas coletivas e também individuais, né? Eu acho que a ideia do Vojvoda de colocar 3 zagueiros é uma boa ideia, mas ela na prática não funcionou. Eu até acho aí, falando a respeito de mudar peças, claro. Marcão, o Zé Rafael poderia fazer esse papel de armador no lugar do Roleiser, de 10, algo que ele já fez. Já fez no Bahia. No Bahia, não é novidade. E até no Santos teve alguns momentos ali que teve um jogo que ele fez... Grêmio. Contra o Grêmio. Exatamente. Ele fez o 10. Fez o 10. O Roleiser não estava jogando nada, ele meio que deu um chega pra lá no Roleiser e virou o criador. Deixa eu ficar por aqui, exato. Porque você não e tá fez dando. muito bem. Exatamente. Então, assim, peça para mexer tem. A gente pode colocar o Zé Rafael ali de 10. E a questão dos 3 zagueiros, talvez ele poderia testar esse esquema no treinamento, né, durante a semana, com o William Arão. O Arão poderia até fazer um papel ali mais ou menos de um líbero, né? Ficar à frente ali como um líbero, algo que ele já fez também na sua carreira. O Arão jogando... O Fenerbahçe jogou assim. No Fenerbahçe não, Panathinaikos da Grécia. Então, assim, também não seria algo novo. Então, ele pode testar o Arão como um terceiro zagueiro, como um homem dessa trinca de zagueiros, e pode também testar o Zé Rafael como o grande
cérebro da equipe, o meia pensante, no lugar do Roleiser. O Adilson faz uma leitura muito boa, né, sobre o que pode ser o Santos para a próxima partida, né? Aliás, no momento que dá uma piscada a luz aqui, corremos risco neste momento. Chove muito em São Paulo, a verdade é essa, chove muito em São Paulo neste momento. Isso é bom, porque muito São bom, Paulo né? está passando por uma seca danada. Uma crise hídrica, então, né? Crise hídrica grande, que cai a chuva, mas que mantém aqui a energia e a internet, também né? a internet, porque é muito necessário. Agora, sobre o que você falou, Adilson, achei muito pertinente a sua fala. Tá vendo que a gente concorda? Eu digo isso. Muita gente vem aqui pro Varanda, pro Tubarões da Resenha, querer pancadaria. Não tem. Não tem. Não tem. Às vezes tem. Às vezes tem. No final vai ter. É muito provável que tenha ainda hoje. Ainda hoje vai ter. Daqui minutos é provável que quebre o pau Tudo aqui muda. no Tubarões da Resenha. Mas o Adilson trouxe uma fala, para mim, muito pertinente. Você falou, primeiro, do Zé Rafael na posição do Roleiser. Acho que pode ser algo estudado, avaliado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. E também gosto da tua ideia de colocar o Arão jogando ali como líbero, como terceiro zagueiro, né? O zagueiro central, podemos dizer, o zagueiro do meio. Porque o Arão tem muita qualidade na saída de bola. Ele pode, porque vimos uma zaga do Santos sem mobilidade. O Alexis Duarte jogando ali na sobra não foi legal. O Adonis Frias para enfrentar o Jefinho, mamãe, que coisa horrorosa o tal do Adonis Frias. E o único que salvou foi de novo ele, Luan Pérez, que é com muita sobra o nosso melhor zagueiro. Então gosto da sua ideia, gosto realmente de mudanças. Eu até disse hoje no Santos Total e no Redação Varanda que eu manteria o Roleiser por falta de opção. Mas o senhor me convence aí com o teu argumento que o Zé Rafael poderia ser uma boa. Sim. E aí você mantém o Vitor Hugo como segundo homem do meio campo, não é isso? Isso, para poder... Que não foi mal, hein? Não foi mal. Que não foi mal. Não foi mal. Que está começando, né, ao que tudo indica, parece ser o homem de confiança do Vojvoda, né? Tem ganhado a confiança do Vojvoda, principalmente porque ele quer... Claramente o Vojvoda gosta dele. Gosta dele. Esse sistema mais conservador, de maior marcação ali, de proteção também, eu acho que ele acaba ganhando essa corrida ali por uma posição no meio campo, né? Com bom tempo. O que o bom tempo desperdiçou a sua oportunidade, né? Sabe o que eu acho do Vitor Hugo? Não sei se você concorda, Adilson. Tô gostando desse nosso clima light hoje. Tá gostosinho, tá muito né? legal. Traz um morango do amor pra gente, Jordão. Você tem aí? Traz um morango do amor, um cafezinho com chantilly. Cafezinho. Tá meia muito luz. light. Eu quero bater na mesa, Quer deixar meia luz aí? Rolou um clima aí? Traz um vinho pra gente. Traz um vinho pra gente hoje, Jordão, por favor. Um moranguinho do amor, já que não tem água, né? Não tem água, traz um vinho aqui. Mas é um vinho todo, não é só um cálice. Não é só um pouco. Agora, você falou muito bem, Adilson Moraes aqui no Barões da Resenha. O Vitor Hugo tá levando vantagem sobre o Gabriel Bontempo ali como opção no meio campo pela estrutura física? O Vitor Hugo é mais forte fisicamente do que o Bontempo, né? Eu acho que tem relação com isso. Também tem, o Vitor Hugo tem entrado bem, eu tenho gostado da participação do Vitor Hugo, tem a questão física, tem a questão também da experiência, né? Um jogador muito mais experiente, muito mais rodado do que o Bontempo. Não que o Bontempo não seja um jogador útil, eu também gosto do Bontempo, mas acontece que nessa briga, é onde você tem pouco tempo, né, para poder fazer testes, porque o campeonato está se afunilando, faltam pouquíssimas rodadas. 9 rodadas, e a situação do Santos não muda. Acho que desde quando começou o Tubarões aqui, Marcão, até antes o Santos está em 16º. Isso. Né? Eu não lembro do Santos nem em outra posição mais, porque eu olho a tabela, ô Jordão, é 16º. Passa, termina, 16º. Vem o domingo, 16º. Ou seja, a situação não muda, então a situação do Santos é preocupante. Então o jogador que for testado pelo Vojvoda precisa dar uma resposta rápida. Se ele não responder, se ele não o convencer, o Vojvoda não vai ficar insistindo muito nisso. Ele tem ali a sua base, ele tem os jogadores de confiança, né? Ele tem ali uma linha dorsal do Santos que a gente sabe qual é, e algumas posições ele está mexendo, em algumas posições ele ainda tem algumas dúvidas, como por exemplo a lateral esquerda, ora Escobar, ora o Souza, o Guilherme, parece que ele perdeu a paciência também com o Guilherme. Você achou que o Guilherme entrou mal contra o Botafogo? Eu tive uma opinião diferente. E eu vi alguns dizendo, não, Marcão, você está de brincadeira, o Guilherme não entrou bem e tal. Respeito as opiniões. Eu acho que o Guilherme errou o último passe, mas eu acho que o Guilherme ajudou a mudar o jogo. Porque o Santos estava com o lado esquerdo que estava até funcionando com o Souza, mas quando o Guilherme entrou, o Guilherme é um jogador que ele tenta muito.
Ele erra muito, mas ele tenta muito, ele dá muito trabalho. Ele não foge do jogo. Ele não foge do jogo, ele não se esconde, ele não é pipoqueiro, o Guilherme. Você pode falar tudo do Guilherme, agora chamar o cara de pipoqueiro, falar que ele se esconde, não. Isso ele não faz. Eu achei que uma das mudanças interessantes do Vojvoda foi a entrada do Guilherme. Só que muitos torcedores disseram, né? O Guilherme errou tudo. Eu não acho que ele errou tudo, mas ele errou muito. Você gostou do Guilherme no último jogo? Pois é, o Guilherme ele tem isso, né? Ele mata as jogadas, ele erra a definição, né? Ele tem ali Falta tranquilidade para ele ou é uma questão de qualidade, de fato? Eu acho que é qualidade. Qualidade também. O elenco do Santos não é um elenco qualificado, né? Então é difícil até para você criticar o jogador ou fazer um julgamento, porque é isso. O Guilherme não é um jogador extra, né, supra-sumo, que você fala, poxa vida, ele pode entregar mais. Não, ele não vai entregar mais do que isso. Agora, talvez o Guilherme ali no Santos, por conta disso, por conta dessa voluntariedade, pelo fato dele não se esconder do jogo, dele tentar, dele ir para cima, né, talvez o Vojvoda encontre um lugar para ele nesse ataque, mas não necessariamente na esquerda. Ele pode, de repente, ser testado ali como falso 9. O Santos tem uma dificuldade enorme de centroavante. O planejamento do Santos esse ano foi completamente errado, pífio. O Santos vai terminar a temporada sem o centroavante. O Santos que já teve inúmeros centroavantes, né? Sempre teve um matador e ainda assim esse ano o Santos não conseguiu trazer um camisa 9. O Tiquinho, para mim, não tem a menor condição como tá mal o Tiquinho. Como tá mal o Tiquinho. E olha, a gente até conversou, né? Gramado sintético, engenhão, ele conhece o tapete. Perfeitamente. Pô, o cara não consegue jogar. Não, parou de jogar. Não consegue dominar uma bola, o Tiquinho Soares, impressionante. E com a camisa do Santos ele não fez absolutamente nada. Uma contratação caríssima, um salário altíssimo, é o segundo maior salário do elenco do Santos, só está atrás do Neymar, ganha mais de 1,5 milhão por mês aí, 1.380.000, né? Praticamente quase que 1,5 milhão por mês ganha o Tiquinho, 1.380.000 para absolutamente nada. Então assim, é difícil. Aí você tem o Lautaro Dias, que é um jogador também horroroso. Não, vamos falar o popular. É grosso que dói. É grosso. O senhor não vem com meias palavras aqui. Ele é grosso. O senhor não tem muita qualidade. gente elogiando o senhor, falou que o senhor hoje está medicado, comeu o moranguinho do amor. Sim. Agradeceu o chat que percebe claramente a melhora do Adilson Moraes, agradecer o departamento médico do Tubarões da Resenha, que medicou o Adilson Moraes. O fato de não ter tido o programa no último domingo ajudou, contribuiu também para essa evolução. O estresse baixou. Adilson Moraes, agradecer. Todo mundo elogiando seus comentários. Muito obrigado. O senhor hoje está realmente em grande fase, em grande momento. O empate agora, me deixou mais calmo. sem qual é, o Lautaro é grosso. É grosso. É grosso ruim, que dói. É ruim que dói. É ruim. Era a terceira opção lá no Cruzeiro, veio para o Santos, né? Quando fez aqueles gols logo no início, lá contra o Bragantino e tal, eu falei, pessoal, não vamos devagar, porque o Lautaro é grosso, né? É sorte de iniciante, entendeu? E a situação tá aí. Então, o planejamento do Santos para esse ano, a gente vai terminar a temporada sem centroavante. A gente vendeu o Lucas Meirelles, que é um garoto que está arrebentando lá na Europa. Vai com calma também, que esse negócio está arrebentando no Shakhtar, hein? Vai com calma. Porque o futebol da Ucrânia para o senhor tá virando a Premier League. O senhor fala do Lucas Meirelles. Não, o cara que tá passando aqui perto dos estúdios, o cara tá arrebentando. Arrebentando aonde, cara? Mas pelo amor de Deus, outro dia a gente tinha 8 jogadores do CSK na seleção brasileira. Como o Shakhtar fosse o Arsenal, como se fosse o Liverpool. Mas você lembra uma época que todo jogador do Shakhtar estava na seleção? Daqui a pouquinho tem um slide aí, porque o senhor tem chamado Fortaleza de Fortaleza de Munique, hein? Isso, Fortaleza de Munique. O senhor deu uma pipocada no programa. Agora vai com calma com esse negócio do Lucas Meirelles, que o Lucas Meirelles virou um craque de um dia pro outro e não é. Não é craque. E não é. Eu só acho que o Lucas Meirelles, se ele tivesse hoje no Santos, ele seria mais útil que o Tiquinho e mais útil do que o Lautaro. O Lucas. Ou você acha que não? Não, é melhor, ou sim. Concordo. Seria melhor que o Lautaro e melhor. Só que Mas eu vou com calma com essa história que o Lucas Meirelles é craque, tudo bem. É um espetáculo. A gente falou muito do David Washington, não deu em nada, né? Falamos muita gente tinha uma expectativa em relação ao Ângelo, e o Ângelo também não deu em nada. Fraco. Muita gente falando do Patati. O Patati deu uma grana legal pro Santos até nessa transferência. Mas tem uma diferença do Ângelo pro Lucas, né? O Ângelo jogou 125 jogos com a camisa do Santos. O Lucas Meirelles não jogou 15. Exatamente. Tem uma diferença. Né? Gol do Ângelo agora. Ô, louco! Agora. Você é louco! Vou até comemorar, mano. Você que quer jogar na Mega Sena. Vou tomar uma água aqui. Jordão, vou tomar um dedinho na sua água. Toca aí, Jordão. Toca aí.
Gol do Ângelo? Agora. Mas deve estar jogando contra o último colocado do futebol saudita. Pior que é jogo importante contra o Al-Ittihad. Ô, louco. Quanto tá o jogo? Tá 2x1 Al-Ittihad. Primeiro tempo. Sabia lá. Ele fez o gol do time que tá perdendo, Ele fez então. o gol, do fez o lado do gol time. Acabou de do fazer o Al gol. Nasser. Al Nasser lá. Al Nasser. Tem mais gol que o Roleiser nesse semestre, tá? Olha o Ângelo, hein? Joguei no ar. Grande fase do Ângelo, acaba de balançar as Mas redes. o Jorge Jesus falou que ia transformar oÂngelo num grande meia, hein? Falou. Tirou ele da Falou, direita falou, e trouxe falou. ele pro Falou. É meio verdade. campo. Então, olha só. Agora, a diferença do Ângelo pro Lucas... Agora, se nem Jesus conseguir, esquece. Se nem né? Jesus conseguir, o Ângelo pode parar. Pode parar. Agora, a diferença do Ângelo pro Lucas é que o Ângelo jogou 130 partidas. O foi Lucas testou. jogou 15. Exatamente. Essa é a grande sacanagem que fizeram com o Lucas Meirelles. E eu só acho um pouco exagerado, eu tô vendo a mídia santista, querer pintar o Lucas Meirelles de craque. Não façam isso. Não é. Não se enganem. Eu acho que o erro, sim, do Santos foi não ter colocado o Lucas Meirelles para jogar, dando oportunidade para ele que ele merecia. Principalmente num cenário que nós tínhamos David Washington mal, Tiquinho Soares mal, no tempo o Lautaro não tinha sido contratado, mas nós tínhamos uma carência na posição e o Lucas poderia ter sido aproveitado muito mais do que foi. Eu então acho que isso me incomoda. Então, o pessoal fala muito da base, né? Atletas da base, essa situação toda, sempre tem essa questão. A gente até conversava aqui nos bastidores, né? A base salva e tal, fica essa discussão. Mas este ano, por exemplo, Marcão, a gente está sofrendo muito com a questão de zagueiro. A gente acabou de falar aqui que o Adonis Frias e o Alex Duarte são zagueiros fracos, e aí fica difícil até para o Vojvoda montar um esquema com 3 zagueiros, né? Tem que improvisar o William Arão ali na zaga. A gente está falando de centroavante, nós não temos centroavante, né? Perdemos o Lucas Meirelles, quer dizer, a gente vendeu também o Jair, perdemos o Jair a preço de banana. Vem o Tiquinho que não joga absolutamente nada. Então, com a venda do Lucas Meirelles, o Santos pega esse dinheiro e vai no mercado para trazer quem? Para trazer Adonis Frias e Alex Duarte. Então, veja só, é uma sucessão de erros, né? De falta de planejamento do Santos. E tudo isso culmina mais uma vez numa campanha desastrosa, de novo o Santos beirando o rebaixamento. Então, assim, o Santos tem grana, a gente já falou sobre isso aqui, o torcedor que acompanha o Santos também, ligado aqui nos Tubarões, sabe disso, foram 180 milhões de investimento. O Santos foi aí o 4º clube que mais contratou nas janelas de transferências, tem a 6ª folha salarial, a maior a 6ª folha, né, entre os times aí da Série A, ou seja, dinheiro tem, agora contrata de maneira equivocada, porque o departamento de scout do Santos são 3 pessoas que trabalham ali, né, 2 são filhos de conselheiros, a gente não sabe se tem competência ou não, pelo que a gente vê das contratações são ruins. Chegou o Alexandre Matos para tentar resolver, o Alexandre Matos que é tido como grande homem, formador de grandes esquadrões, de grandes clubes, né, que briga por títulos, e a promessa era brigar por uma Libertadores, por uma vaga na Libertadores, e a gente vê o Santos aí outra vez brigando contra o rebaixamento. E quando você olha para o campo, quais são os nomes que você tem? Exato, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Você olha ali e você fala, puxa vida, Adonis Frias, Alex Duarte, Roleiser, Bilal Brahimi, Tassiano, quer dizer, é muito jogador ruim, junto, né? Tiquinho Soares, draga danada. Então, assim, é difícil pro treinador. Olha que o Santos, nesses últimos anos, foi uma máquina de moer treinadores. Acho que foram 15, 16 treinadores que passaram pelo Santos e ninguém consegue resolver absolutamente nada. O Vojvoda aí com muita, né, criação, com muitas variações, testando, está aí conseguindo ainda, né, na bacia das almas, manter o Santos em 16º. Pode ver que o Santos patina e não sai do lugar, porque o time é ruim, o time é fraco. O time do Santos é fraco. Eu acho que isso aí dá pra gente claramente dizer, né? Não tem mais como ficar ali cozinhando, né? E aí, Marcão, tem que falar que é fraco mesmo. E aí, o time do Santos é ruim. E aí eu vi muita gente comentando o seguinte, porque se o Vojvoda não tirar o Guilherme do time, eu parei de apoiar, vou pedir a cabeça do Vojvoda. Não, se o Vojvoda ficar insistindo no Escobar e não sei o quê, vamos pedir a cabeça do Vojvoda, aí vamos... Pô, gente, a falta, né, de resultados do Santos, para mim, Adilson Moraes, né, existe somente um culpado, o senhor Marcelo Perillo Teixeira. É ele que tem a caneta, é ele que determina, é ele que contratou, é ele que manteve o Galo, foi ele que trouxe o Alexandre Matos, é ele que dá o aval para as contratações, entendeu? Ele tinha dinheiro em mãos, aumentou a dívida do Santos, assumiu com uma dívida, a dívida do Santos está batendo quase R$1 bilhão hoje em dia. Assumiu com 700 milhões? Assumiu com 700 milhões, quer dizer, ele conseguiu estourar o teto que é
o limite aprovado no Estatuto do Santos. Isso. Tem um teto. Quinta maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Exatamente. 34 milhões de reais, 170 milhões de reais de investimento no futebol. Ou seja, é claro que o maior culpado de tudo isso é sim o senhor Marcelo Perillo Teixeira.